Oi pessoal, aqui é o Kerlen. Você que está chegando agora, já aproveita, compartilha logo esse vídeo, comenta, convide os amigos. É, Decidi fazer essa live aqui, pessoal. Acabei de fazer uma lá no Instagram que foi maravilhosa com a Massinha Ferreira e nós tivemos um bate-papo super interessante. Nós estávamos falando sobre a importância da leitura nesse período de quarentena. E foi um super papo, foi muito bacana. Falamos sobre a literatura brasileira, falamos sobre os novos hábitos, né, a partir de agora, nesse período onde o mundo é meio virtual, essa era líquida, podemos dizer que é uma era líquida, né? A, eu não sei se vocês estão me escutando bem. Comenta aí se o áudio tá bom, que qualquer coisa eu já aproveito e organizo aqui. Acho que tá ouvindo direitinho, né? Então, gente, como eu falei lá na entrevista aqui, no bate-papo que eu acabei de ter com a Massinha Ferreira lá no Instagram, que foi muito bacana, e nós falamos sobre a quarentena, né? Para algumas pessoas está sendo muito difícil esse período de quarentena, porque a maioria das pessoas não tem muito o hábito de ficar muito isolado, esse hábito de ficar em casa, e o brasileiro é um ser que gosta muito de estar livre, de sair, né? Eu sempre falo que eu, particularmente, eu acho que estou já adaptado a esse isolamento, um pouco o isolamento social. Na verdade, o escritor, ele tem que ficar, ele é um bicho da toca, digamos assim, né? É, então, para mim não estava sendo muito difícil, porque eu já trabalhei em casa muito tempo. Teve um período que eu não trabalhava de uma outra forma, não tinha um emprego oficial, assim, né? Formal, na verdade. E agora eu tenho um emprego formal e preciso estar lá no horário certo. Mas quando eu trabalhava só escrevendo para o jornal, então era muito isolado, muito ali, muito em casa. Então não tem esse problema não. Eu gosto, na verdade, eu gosto de ficar em casa. E o escritor, como já dizia Nelson Rodrigues, né? Eu falei isso, que ele precisa, todo escritor precisa de ter sua toca. Eu tenho a minha, eu gosto de ficar em casa, eu gosto dessa quietude, porque é onde eu paro para refletir, paro para analisar sobre o mundo, sobre a vida em si, né? Então é uma coisa bacana, eu gosto. E com relação à quarentena, eu vejo, sabe, que nós estamos muito perdidos. Vocês não concordam comigo que tá todo mundo assim meio perdido? É, Essa agressão nas redes sociais, as pessoas se agredindo, falando, se agredindo verbalmente, sentimentalmente. Eu acredito que é um pouco meio que desespero, sabe? Porque nós estamos meio perdidos. Não sabemos, ainda é muito novo, não esperávamos que viesse essa pandemia e de repente mudava tudo. Ontem as pessoas estavam, todo mundo tendo suas vidas normais, estavam voando de um lado para o outro, conhecendo lugares, né? E de repente tudo isso mudou. De repente está todo mundo em casa, está todo mundo, uma parcela da sociedade, da população perdeu seus empregos, então está todo mundo meio perdido. Mas o sofrimento humano sempre houve, né? Só que dessa vez foi universal, e não poupou ninguém, né? Não poupou ninguém, nenhuma das classes. E ficou muito evidente nesse período agora, né? Ficou muito evidente que nós temos classes sociais no Brasil completamente distintas. É, Temos a possibilidade de observar o quão diferentes são as classes sociais no Brasil. Então, mas a notícia boa é que a humanidade teve sempre seus epílogos, teve sempre seus grandes desastres, teve suas desventuras, mas o mais interessante disso tudo, que é legal a gente falar, é que a humanidade sempre superou, né, depois de todos esses desastres, de todas essas tragédias humanas,
é, nós vamos nos reinventar. Se ficar melhor, talvez eu não sei, que daí já seria uma pretensão dizer que talvez o ser humano melhore depois de todas essas esses desastres. Porque eu acho que o coração humano é muito difícil de lapidar, né? E sempre isso aconteceu. Gente, tô vendo aqui quem tá entrando aqui na live agora, né? Tô vendo o nome de algumas pessoas. Jefferson Silva, boa noite. Minha tia Raquel está aqui. A gente vai estar dizendo que está um pouco baixo o áudio. Talvez eu esteja falando baixo. Deixa eu ver se melhora aqui. A Jamile, né, tá aí online. Valdemar, tava na outra live agora há pouco. A Ana Maria, minha professora, minha primeira professora, gente, a Adelaide. Essa mulher tem um valor mensurável na minha vida, porque foi ela que me ensinou a ler. Fui alfabetizado por ela. Maria dos Santos trabalha comigo, Rose, Leia, um super abraço para você, o Daniel também tá vendo aí, Luciene, Dilaine lá do Rio de Janeiro, Valda, muito obrigado por vocês estarem aí. Então, gente, a gente falando um pouquinho sobre o hábito da leitura, né? Nesse período de quarentena, que eu acho super importante. As pessoas nunca, na verdade, o Brasil nunca teve esse hábito de ler. O brasileiro sempre, se vocês puderem compartilhar, vocês já compartilham aí, tá bom? O brasileiro nunca teve esse hábito realmente de leitura. Se nós compararmos nós aos outros países, né, os outros países europeus, nós estamos um pouco distante da média, na verdade, né? Estamos um pouquinho distante. Por exemplo, aqui no Brasil, nós subimos de 2 livros para 4 livros, que é muito pouco ainda. O brasileiro tem pouco hábito de leitura, mas o presidente da Câmara Brasileira do Livro, ele falou que nós saímos de 2 livros para 4 livros, que ainda é pouco, mas desses 4 livros o brasileiro conclui 2 e 2 ele abandona. Então, isso significa que nós estamos muito longe ainda da média, mas podemos melhorar. E essa é uma oportunidade ínfima, sabe? Essa é uma oportunidade para você que está com tédio, né? É uma oportunidade excelente para você pegar um livro e adquirir o hábito da leitura. E é muito fácil a gente ter esse hábito da leitura, porque a leitura, na verdade, assim como eu sempre dou esse exemplo, assim como o hábito que você tem de ir lá escovar o dente todos os dias, você sabe que tem que fazer aquilo, você pode também fazer com que o hábito da leitura também seja permanente na sua vida, né? Por exemplo, começar com 15 minutos. 15 minutos não. Quem não tem o hábito da leitura, é essencial começar com 10 minutos por dia. Você todos os dias tira ali 10 minutos no mesmo local, separa, olha, de tal hora até tal hora eu vou ler um livro, vou ler, sei lá, coloca uma meta aí e que você vai ver que com 15 dias ou mais você está se tornando um leitor. Então, o hábito da leitura, na verdade, ele é adquirido também. Andreilson está assistindo aqui. Leandro, um abraço. Naldinho. Moisés. Muito obrigado, queridos, por estar assistindo. Então, gente, a leitura é um hábito realmente adquirido. Eu sou uma pessoa que, eu sempre digo que a leitura, ela me acrescentou muito na minha visão de mundo, né, o meu cotidiano. Eu acho que nós brasileiros não, nós humanos, nós temos uma vida muito curta comparado à grandiosidade do mundo, das culturas, comparado à quantidade de tempo que tem a humanidade. Então, mas nós podemos ter um mundo mais amplo, mais significativo, nós podemos ter uma vida muito mais alargada. Então é possível através do conhecimento, é possível através da leitura. Então a leitura ela te dá um conhecimento do mundo muito interessante.
E eu trouxe aqui alguns livros que depois, daqui a pouquinho, essa live não vai ser demorada, vai ser curta. Eu vou indicar para vocês alguns livros que vocês podem começar. E começar, por exemplo, com a boa literatura. Eu vou indicar realmente literatura, eu não vou indicar aí os best-sellers, que as pessoas adoram os livros de autoajuda. Nada contra autoajuda, mas eu particularmente eu prefiro a literatura mesmo. Eu acho que eu sempre defendi isso. Eu acho que a subliteratura ou autoajuda é, na verdade, é a pesca de sardinha. Ela funciona na horizontal, né? E a literatura ela é mais profunda, ela fala de coisas da alma humana que ela vai no profundo, ou seja, ela funciona na vertical. Então a literatura realmente não é para os fracos, a literatura é para aqueles que realmente quer conhecer a essência humana. E eu acho que nenhuma outra arte fala tão profundo dos sentimentos humanos do que a própria literatura. Então a literatura, ela tá aí, atravessou milênios e eu acho que vai continuar. Agora de uma outra forma que eu acho mais interessante, que é o livro digital, né? Que entrou aí no mercado. Não sei quanto tempo isso vai ficar, a questão do livro digital. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler no papel, gosto do livro físico, da coisa impressa. Vocês podem observar lá atrás a minha estante, minha mesa, tá abarrotada de livros. E eu prefiro realmente ter o papel na mão. Acho uma coisa é, mais. Eu gosto da coisa mais palpável, né? Olha, Claudinei entrou aqui, o Anderson está aqui, Anderson Fênix, Thiago, o Willas, Bruno, a Vanessa, a Jane. Abraço para vocês que estão entrando agora na live. Olha, é, ler, por que as pessoas têm tanta dificuldade de ler? Eu acredito, queridos, que o livro ele não é oficialmente lido no Brasil como prioridade do brasileiro. E por que eu sempre falo isso? É, porque assim, não é prioridade para o brasileiro em vários aspectos. Porque ele é a forma oficial, né? O livro, leitura canônica. É, e as pessoas, elas. Aqui no Brasil, nós não temos o que é mais importante no projeto educacional, que é pensar, né? O brasileiro não é preparado, não foi preparado, não foi educado nem instruído para ler e pensar de forma sistemática, de forma objetiva, subjetiva no objetivo. Isso quer dizer que o brasileiro ele é muito, não diria americanizado, mas ele é essencialmente, excessivamente colonizado, porque nós somos cindidos a tudo que vem de fora. Por exemplo, o próprio livro, que é que é a minha matéria-prima, que é com que eu trabalho, que é a literatura, eu percebo muito isso. Por exemplo, o brasileiro, nós temos uma literatura de altíssima qualidade no nosso país, temos grandes escritores, e eu posso citar vários. Temos Clarice Lispector, Nélida Pinhon, Carlos Drummond de Andrade, nós temos Carlos Heitor Coni, enfim, temos uma infinidade de escritores, de autores que são excepcionais, que são literatura de primeiríssimo mundo. Só que é um pouco lido esses escritores, porque nós aceitamos muito mais fácil tudo que vem de fora. Por exemplo, as modas que vem do exterior, a gente quase que aceita isso muito como, sabe, muito fácil, oficializa. Nossa língua portuguesa também, que eu acho que nós temos uma língua lindíssima, nós temos uma língua, sei lá, que excepcional, que podemos falar. Claro, concordo que é uma das línguas mais difíceis do mundo, é a nossa, o português não é fácil, é uma língua muito difícil, mas é uma língua muito rica e que nós aprendemos muito pouco dela. Então, e a gente está americanizando nossas palavras, né? Digamos, ao próprio governo aí vocês viram, lockdown, né? As pessoas, muita gente não sabe o que é isso. Então, em vez de ficar americanizando essas palavras, poderíamos falar o nosso próprio português, que nós temos uma infinidade.
eu fico imaginando, né, o Aurélio e outros grandes nomes da língua portuguesa que tiveram tanto trabalho para deixar aí os dicionários, deixar uma língua formal, uma língua muito bonita, e a gente dá pouca importância para isso. Orlene, muito boa noite. Alessandra, Sheila, Valdemir, pessoal que está entrando agora, Silvana. A Silvana estava na outra live também. Nívia. Gente, vamos continuar falando que nós estávamos falando sobre a importância, né? Então, a leitura, ela te acrescenta muito em todos os aspectos. Na linguagem, na escrita. As pessoas estão reclamando muito nessa quarentena, sobre a solidão. As pessoas de repente estão meio sem sentido, sem saber o que fazer com o seu tempo. Algum tempo, sei lá, uns dias atrás, estava todo mundo sem tempo, numa correria, todo mundo nos seus afazeres. E de repente está todo mundo em casa, está todo mundo meio entediado. Eu vejo o lado bom dessas coisas e o lado ruim. O lado bom é que agora as pessoas têm mais tempo com a família, têm mais tempo com os filhos. De repente, as pessoas descobriram que a educação que elas estão dando, descobriram que são péssimos pais. De repente, descobriram que tem filhos maravilhosos ou que tem filhos terríveis. De repente, descobriu que tem um cônjuge, sei lá, excepcional, e outros estão brigando furtivamente. Então, assim, essa quarentena, ela trouxe muita coisa boa, né? E, claro, tem o seu lado ruim. O lado ruim é que, claro, eu já estou, como eu falei para vocês no início, que eu estou acostumado não com a solidão, que acho que a solidão vai ser um tema recorrente na vida dos seres humanos o tempo inteiro, mas é mais isolado mesmo. Eu sempre fui muito, muito reservado, muito quieto. Então eu estou acostumado com essa quietude. Mas a maioria das pessoas não estão sentindo. Eu, particularmente, a coisa que eu mais senti falta nesse período de quarentena foi o afeto humano, a coisa de sentir, de tocar, entende? Do abraçar, que nós brasileiros, vocês há de concordar comigo, que nós somos muito, muito calorosos, diferente de outros países aí. Então, os outros países que estão seguindo esse protocolo, não sentiram tanta falta do abraço, da questão de pegar na mão, mas o brasileiro sim, o brasileiro chega já abraçando, nem tem tanta intimidade, já chega abraçando, pegando na mão, né? Então nós somos muito calorosos nesse sentido aí. Alessandra, muito boa noite, a Gleice entrou agora também. Então, o que mais senti falta foi isso. Olha, eu vou falar para vocês, dar uma dica aqui sobre os livros, o hábito de leitura, e eu vou indicar alguns livros que eu acho que é interessante. Não vou indicar sobre literatura, vou indicar realmente um livro de literatura. O Ferreira Goulart, um poeta nosso, um poeta nascido no Maranhão, mas viveu a, a a vida inteira no Rio de Janeiro, ele disse uma frase interessantíssima. Ele disse assim, que a arte existe porque a vida não basta. E eu concordo com ele. Eu acho que a vida realmente é muito curta, às vezes é tediosa, algumas vezes ela não tem sentido. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de criar. Por isso que os seres humanos criam. Nós estamos o tempo todo criando, né? Porque de repente a gente começa a se dar conta que nós necessitamos da arte. E todo mundo vai para uma arte diferente. Tem uns que gostam da música, outros gostam da dança, outros gostam da pintura. Eu gosto da literatura. Eu acho que a literatura é fantástica. É, e e para mim é uma das grandes artes e é uma das artes mais difíceis é realmente a escrita. Por isso que tem muita gente que não gosta, porque eu vou passar tantos dias para ler um livro, mas se vocês soubessem o quanto o livro ele pode te acrescentar, as pessoas. Eu vejo pessoas que passam 2, 3, 4, 5 horas em redes sociais, que, claro, tem um entretenimento, é ótimo, é interessante, mas que
interessa muito, que não te acrescenta. E o livro, ele sempre vai te acrescentar. Entendeu? Vai aumentar teu vocabulário, vai melhorar teu raciocínio, tua concentração, vai melhorar a capacidade de lidar melhor com as pessoas, porque a literatura, ela tem esse poder de transitar nos universos diferentes de cada pessoa, de cada ser. E de repente você se identifica com um personagem, você está lendo uma literatura e se identifica com um personagem. E o personagem, eu acredito que em algum momento a gente se identifica mesmo, porque nenhum personagem ele é baseado em uma única pessoa. Eu não acredito nesse personagem que ele é feito, que uma pessoa se inspirou numa outra e foi lá e fez o personagem. Não acredito muito nisso. Eu acredito no personagem Frankenstein, né? Que ele é uma emenda de várias personalidades, de vários seres. E aí ele se torna um. Por isso que é interessante os personagens, por isso que a gente se identifica muito com os personagens, porque ele tem a essência de todo mundo. O próprio, o próprio Flaubert, que escreveu esse livro aqui, Madame Bovary, ele disse, ele foi a júri popular porque ele tinha escrito, né, na época conservadora, e ele escreveu sobre uma mulher que era considerada uma literatura meio que pornográfica. E eles queriam saber quem era ela, quem era Emma Bovary. E ele foi disse que a Emma Bovary era ele, né? Ele falou, olha, eu sou Emma Bovary. Então o escritor ele se torna todos. E ele, um único ser se torna todos. Por isso que ele escreveu com tanta propriedade, porque no momento que ele estava escrevendo, ele era a Emma Bovary. E quando você está lendo, você se torna parte desse personagem. Maria de Jesus, super beijo, viu, para você. Miqueias, tá entrando na live agora. Pessoal, vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês já podem escrever aí, perguntar que eu respondo aqui, tá? Olha, um livro super interessante que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui, que é um clássico, todo mundo já ouviu falar, que é Dom Casmurro. Ele é um livro do Machado de Assis. Acho que a maioria das pessoas já leram esse. É um livro excelentíssimo, é muito fácil de encontrar nas livrarias. Tem ele em PDF em vários sites grátis. Você pode fazer download também. Tem um outro livro que eu indico para vocês lerem nessa quarentena, que é O Assassinato no Expresso do Oriente, que é esse aqui, da Agatha Christie. É um livro também muito interessante, porque você se envolve com os personagens e aí a história vai ficando cada vez melhor. Todo mundo é suspeito de uma morte que acontece dentro do trem. E é bacana, porque você tá ali doido para saber o final e o final é surpreendente. Outro livro também que tem um final magnífico. Na verdade, isso é uma crítica, tem uma crítica por trás do livro, tem uma crítica do governo. Em muitos países, esse livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, ele foi proibido, inclusive aqui no Brasil, acho que ele tinha sido proibido é, tempos atrás e agora foi republicado. Já é uma releitura minha. Gosto muito desse livro. Esse outro livro aqui, que é As Aventuras, é uma aventura, na verdade, que é uma viagem ao centro da Terra. Tem o filme do Júlio Verne e é uma literatura de altíssima qualidade. É, tem um outro livro que está disponível também em PDF no site, que é esse aqui, olha. Carlos Heitor Coni, que é Quase Memória. Esse livro também é excelente. Esse livro é um romance, ele até coloca aqui quase romance, quase memória, quase romance. É uma memória que ele mistura realidade com ficção. Ele recebe uma carta do pai dele, que já é falecido. 20 anos depois ele acaba recebendo uma carta e o livro vai contando as memórias que ele teve, as memórias afetivas que ele teve com o pai. Fala o período que ele ficou no seminário, que ele estudou 10 anos no seminário. E é muito interessante o livro. No final tem a carta, vocês precisam ler, porque eu só dou spoiler aqui, mas não vou falar o final do livro. Então é isso, queridos. Realmente eu vim aqui só falar para vocês sobre a importância da leitura, né, nesse período de quarentena.
aproveitem esse momento que vocês têm tempo para buscar uma boa literatura, buscar um bom livro, para ampliar seu conhecimento e se tornar uma pessoa interessante, porque o conhecimento ele te torna um ser interessante, ele te acrescenta na tua visão de mundo, te dá uma didática melhor, como lidar melhor com as pessoas, como em todos os sentidos, o livro ele te amplia, ele te ajuda. Portanto, a minha indicação são essas de livro para começar, mas você pode começar com qualquer livro que você queira. Tem, sei lá, dezenas de sites, se não centenas de sites aí na internet que disponibiliza o livro gratuito. No meu próprio site também eu tenho o meu. Quem ainda não comprou o meu livro físico, tenho lá ele disponível em PDF. Tá lá no meu site, pode entrar lá e tem a opçãozinha de fazer o download. O meu site é kerlecarvalhedo.com.br. Aí tem a opçãozinha lá, tem o livro, tem minha biografia, tem fotos, tem entrevistas, tem muita coisa bacana. Aí você tem muita coisa para ler também, então pode fazer o download lá no 0800. Então pode começar com a crônica. Agora há pouco eu fiz uma indicação da crônica. Para começar, alguém falou. Sim. Olha, a Eliane Brum é uma ótima jornalista. Já conversei com ela. Na verdade, ela, quando eu lancei o Cá Entre Nós, ela fez uma crítica ao meu livro, muito boa, disse que era uma literatura ótima, só que acabei não publicando na orelha do livro o comentário dela. Eu publiquei o comentário do Joel Pinheiro da Fonseca, publiquei e da Cláudia Tages, que é roteirista de novela da Globo. Eu acho que tem mais uns dois comentários. Do André, que é um roteirista muito bom também. Então, a, a Eliane Brum é uma ótima escritora. Também amo a literatura dela. Como jornalista, então, achei excepcional. Gente, podem fazer alguma pergunta se vocês quiserem, que eu já estou quase encerrando a live. Vocês podem ficar aí à vontade, tá? É, sobre as pessoas dizer assim, eu sempre fico com sono quando eu tô lendo, eu tenho preguiça de ler, quando eu começo a ler eu não consigo concentrar. É exatamente isso quando você não tem o hábito de leitura. Se você toda vez que tiver sono, dá preguiça, não conseguir entender e abandona o livro, você nunca vai ser um leitor. Por isso que eu sempre falo, comece com 10 minutos, a primeira semana, coloque uma semana, uma meta, todo dia eu vou ler 10 minutos no mesmo horário. Na segunda semana, leia 15 minutos por dia de um livro que você gosta. Leia a semana inteira, no mesmo horário. Daqui a pouco você está lendo muito mais que isso, 1, 2 horas de leitura. Você vai abandonar um pouquinho mais as redes sociais. Então, se você fica, por exemplo, 2 horas nas redes sociais, então você diminui esse período de tempo nas redes sociais e coloque aí uma uma meta de leitura semanal, que eu acho que você vai conseguir. E faça isso durante 15 dias a 21 dias que você vai ter o hábito da leitura. Te garanto isso. Olha, o Jackson acabou de entrar na live. Bruna Viana. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar a live, tá bom? Olha, eu vi aqui também. Deixa eu só olhar aqui quem é que tá aqui. Tem alguns amigos que estão aqui na live. Silvana. Silvana, tá lendo alguma coisa? Olha, eu tô devendo um conto pra Silvana. Escrevi um conto que eu falei que ia publicar, mas nunca publiquei. E guardei o conto e fiquei enrolando para mandar para alguma editora. E o conto até que ficou bom. Eu mandei para a Silvana, ela começou a ler e apagou. Depois ela me pediu o conto novamente e acabei não mandando. Ler é tão maravilhoso, é tipo um vício. Concordo, Sara. Ler é muito bom e realmente vira um vício. Depois você tem esse vício, você nunca mais vai se sentir só. Porque quando não escritor, quando o leitor ele tá lendo ali, ele tá participando da cena, ele tá participando de toda a história, então não há como se sentir só.
Ler realmente é maravilhoso, é um hábito que eu vou levar para a vida inteira. E queria que mais pessoas tivessem esse hábito também. Olha, minha tia está assistindo também a live. A Maria, ela está lá em Mato Grosso. Um beijo, tia. Tá lendo alguma coisa aí? Alessandra, tá online também. Você tá lendo o quê? Conte aí pra gente o que você tá lendo. Não é possível que esse povo tá aproveitando esse tempo inteiro de quarentena e tá aí só na internet, né? Aproveita esse tempo de folgazinha que tiver e vai ler alguma coisa bacana. Nem que seja revista. Já é alguma coisa, né? Ler revista. Tem que começar com alguma coisa. Então é isso, queridos. Um super abraço para vocês. Tenha um ótimo final de noite e uma excelente semana. E que tomem bastante cuidado quando vocês saírem. Saia só se realmente precisar, não fica seguindo ordem de loucos aí não, tá bom? Realmente se previna que a coisa. Nós estamos. O mundo está sendo dizimado de uma forma cruel. Então vamos tomar cuidado, cuide da sua família, cuide de você e preserve aqueles quem você ama, tá bom? Um super abraço, super beijo e até a próxima, tá bom?